A paz de Cristo a todos. Antes de iniciarmos o estudo, peço que nos ajudem, curta o vídeo, comentem o que acham, e siga o canal, para que os nossos estudos possam alcançar mais gente por indicação do YouTube. A crucificação de Cristo tem muitos pontos a serem estudados, pontos que são pesados, pontos que nenhum ser humano seria capaz de suportar, mas coube a Cristo, como Deus nos resgatar, e glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Como texto base, pegamos a passagem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 19 versículo 2 que diz: E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Hoje queremos aqui entender o motivo real do uso da coroa de espinhos por Cristo, haja vista que Cristo já teria pela frente os flagelos, tendo em vista que os condenados da época recebiam por volta de 39 golpes, o que dava em média 117 chibatadas, em referência às pontas dos instrumentos que eram feitas com ossos de carneiros, funcionando como objetos perfuro-cortantes, ou seja, arrancavam partes da carne. Então cada golpe tinha o peso de 3 golpes, além de carregar a cruz e ser pregado. Então por que o uso da coroa de espinhos? Muito se fala que o uso da coroa é a forma de simbolizar Cristo como rei, pois os próprios soldados romanos zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas, conforme a testemunha ocular João, no versículo 3. Mas o objetivo da coroa de espinho está muito além de uma mera representação de um rei. Os espinhos, quando citados na Bíblia, têm um caráter de queda do homem, pecado ou consequência de um ato pecaminoso. Repare que com a queda do homem lá do jardim do Éden, a terra foi feita como maldita, e Deus proferiu a sentença de maldição sobre a terra quando disse: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, conforme o livro de Gênesis 3 versículos 17 e 18. A Bíblia está cheia de referências sobre os espinhos, como quando os israelitas desobedeceram a Deus, fazendo amizade com o povo inimigo de Deus, no livro de Juízes capítulo 2 versículo 3 que diz: Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. O profeta Isaías no capítulo 34 relata que o Senhor está indignado com todas as nações, com isto profetiza contra os reinos no versículo 13, e, nos seus palácios, crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. Do mesmo modo, o profeta Jeremias descreve que o povo despertou a ira do Senhor, como consequência, veio os espinhos, conforme capítulo 12 versículo 13, que diz: Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram, estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. O sábio Salomão, no livro de Provérbios 22 versículo 5, deixa claro que a consequência do espinho é para os perversos, ou seja, para homens ruins, que se desviam de Deus, pois este declara que espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Salomão também deixa claro que os espinhos é a consequência de algum ato, no capítulo 15 versículo 19 que diz: O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Portanto, o espinho na Bíblia tem como significado a consequência de um ato pecaminoso, ou seja, uma clara desobediência a Deus e seus estatutos. Vale ressaltar que os espinhos foi citado por Cristo, na parábola do semeador, onde a semente, sendo a palavra, cai sobre os espinhos, e que ambos crescem, porém o espinho sufoca o crescimento da palavra. Podemos assim entender que o espinho também tem caráter de dificultar, gerar uma demanda a mais de esforço. Assim, Cristo, ao ser coroado com uma coroa de espinho, e crucificado, fazendo o seu sacrifício, ele traz a mensagem de que ele resgatou não só a nós seres humanos da opressão do pecado, mas também a natureza da maldição por conta da desobediência do homem lá no Éden. Por este motivo, que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Gálatas no capítulo 3 versículo 13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E, repare a profecia que o profeta Ezequiel no capítulo 28 versículo 24 diz sobre o Senhor livrar seu povo,
da maldição, algo que ocorreu com Cristo se fazendo como maldito por nós. Assim o profeta disse: e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Então, meus irmãos, Cristo nos resgatou por completo naquele processo da humilhação até sua crucificação. Não seja perverso para não ter em seu caminho espinhos, não desobedeça às ordens de Cristo, para que ele permita que os inimigos de sua alma sejam seus espinhos. Mas, faça valer a pena aquele sacrifício na cruz por você, cuide da tua vida espiritual, cuide do nosso planeta, pois se Cristo se preocupou com ele, nós também devemos nos preocupar. Cabe aqui fazer uma ressalva: o caso do apóstolo Paulo acerca do espinho na carne é outro cenário, não tem a ver com o estudo aqui proposto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.